Você já imaginou uma história de guerra brutal que aos pouquinhos vai se transformando num pesadelo sobrenatural nas neves da Rússia? Isso tudo tem nesse gibi aqui, ó. Sangue e Gelo, uma HQ impressionante do Tito Farati com o Pasquale Frisenda, que mistura horror, história e a arte da melhor qualidade. Vamos conversar sobre esse quadrinho hoje. Olá, meninos e meninas, senhoras e senhores, rapazes e raposas, vocês estão bem? Eu sou o Kim Martins, você está aqui no Review Express, esse canal dedicado a falar de leitura, livros, gibis, mangás, graphic novel, tudo que envolve o universo da literatura. Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se aí, não custa nada. Bem, como eu disse, eu quero comentar sobre esse gibi aqui, ó, Sangue e Gelo. É um gibi que já saiu no Brasil tem um tempinho, saiu em dezembro de 2025, foi uma das primeiras publicações da Trem Fantasma. Originalmente ele foi publicado lá na Itália por aquele selo Le Storie, da editora Sergio Bonelli. É o Le Storie 47, em agosto de 2016. Então é uma obra aí que está próxima a completar uma década de vida. Esse material está com acabamento excelente, em capa dura. Olha que bonitona a guarda. Uma arte aqui em lápis do Pasquale Frisenda aqui. Olha, esse cara é um animal, hein? O que ele desenha é um absurdo. E aqui todo o miolo impresso em papel Pollen Bold. Uma gramatura bem legal, papel mais poroso, né? E ele é todo em preto, branco e tons de vermelho. A arte do Pasquale Frisenda, eu vou mostrar aí mais pra frente, tem essa característica. Ele acompanha também, olha que legal, veio essa arte aqui com reserva de verniz em algumas no personagem aqui e nas partes em vermelho, um A4, bem bacana. Bom, do que se trata isso aqui? Como eu disse, é um material italiano, da Sergio Bonelli Editora. Isso aqui é uma daquelas obras que conseguem dar um gelinho na espinha, tanto pela ambientação no inverno russo, quanto pelo conteúdo. Aqui, o horror sobrenatural e o rigor histórico, eles caminham assim, ó, lado a lado, pelas trilhas geladas aqui da Rússia, durante um dos momentos mais sombrios da história europeia. A trama se passa no comecinho de 1800, ali, durante aquela catastrófica campanha do Napoleão Bonaparte pela Rússia, né? Você sabe essa história de que eles pereceram no inverno russo. Aqui nós estamos na fase final, durante a retirada do exército francês. É tipo um êxodo muito desesperado em meio ao frio, em meio à fome, em meio à doença, ao colapso moral das tropas francesas. O nosso roteirista aqui, o Tito Farati, ele usa esse cenário real e ao mesmo tempo brutal como um pano de fundo para uma narrativa ainda mais aterradora. O grupo de soldados que nós estamos acompanhando está sendo perseguido por algo que talvez não seja deste mundo. E é nesse ponto que esse gibi se destaca, porque o horror que nós vemos aqui não é apenas físico, é um negócio mais psicológico. A sensação constante de paranoia, o medo do que está se escondendo na névoa, na neve, vão criando uma atmosfera muito opressiva. Eu enxerguei muito disso aqui nessa obra, ó. Lovecraft. Eu tenho essa edição aqui da Dark Side, com alguns contos, né? Esse aqui é o Medo Clássico, volume 1. Tem alguns contos aqui. E tem muito dessa atmosfera Lovecraftiana aqui nessa obra do Tito Farati, porque você percebe aquele crescente medo, aquele crescente desconhecido, e da mesma forma que o Lovecraft faz, o Tito Farati faz também. Ele não explica de onde vem esse medo. O mal simplesmente existe. Mas, se você quiser ir um pouquinho mais a fundo, você pode enxergar esse sobrenatural como uma metáfora para desumanização nessa guerra, né? Não é um monstro qualquer, é o reflexo do que a guerra faz com os homens. A história é toda narrada
por um dos sobreviventes aqui. Se não me engano, ele é um cabo. E ele está contando a história, né, para o seu superior. E o superior dele tem muita dificuldade em acreditar, ele é muito cético. Ele fica duvidando do que ele conta. Olha aqui essa página. Esse velho barbudo aqui é o superior que está ouvindo o relato do cabo. E conforme ele vai contando a história, você vai adentrando nos horrores que rolou com essa galera. Cara, o título... O Farhad aqui, o roteirista, que é bem versátil, né? Ele faz diversos tipos de material. Aqui ele entrega uma narrativa muito enxuta, muito seca, ela é quase minimalista, sabe? Ela não tem gorduras para você tirar, ela é redondinha. Os diálogos são diretos, eles funcionam muito bem. A construção do roteiro, ela respeita muito o tempo do silêncio, respeita o vazio, respeita aquela atmosfera de frio, sabe? E é interessante porque nesse gibi não tem espaço para heroísmo, não tem espaço para glória. Aqui é só sobrevivência, só a dúvida e só um medo que cresce a cada página que você vira. Vai ficando cada vez mais sinistra a situação. Eu quero falar agora um pouquinho da arte do Pasquale Frisenda, que, meus amigos, espetacular. Que trabalho artístico que esse cara entregou nessa obra. É impecável. Os traços dele conseguem capturar aquela brutalidade do inverno russo com uma precisão assim quase fotográfica, cara, cheia de emoção, as expressões que ele faz, todo esse estilo meio aquarelado, pintado, é demais. As paisagens de neve, os rostos marcados pela exaustão, as sombras, o contraste, cara, tudo que ele faz trabalha a favor desse clima sombrio, desse clima sufocante que a história pede. Aqui ele trabalha, como eu disse, é apenas preto e branco, né, tons de cinza, mas tem essas cores em vermelho, né, que vão aparecer na história em determinado ponto para mostrar o sangue ou para mostrar parte desse horror cósmico. Cada página é uma pintura carregada de tensão e carregada de beleza. Olha, isso aqui é uma obra rara, viu? Porque ela é historicamente precisa, ela é artisticamente arrebatadora e narrativamente falando ela é muito poderosa. Ela é completinha, cara, uma obra redonda, uma experiência imersiva que vai falar sobre os limites do corpo humano, da mente humana em situações muito extremas. A mistura do real com o fantástico, cara, não serve só como uma fantasia ou como um escapismo. Eu entendi ela como uma lente para você conseguir entender o trauma, conseguir entender o medo, conseguir entender a condição humana em tempos de guerra, como vivia aqui o exército francês no comecinho de 1800. Essa é uma HQ para quem ama quadrinhos históricos com camadas profundas, né? Eu recomendo isso aqui muito para quem curte Lovecraft, para quem é fã de horror psicológico, para quem busca uma HQ que tem um pouquinho de provocação, sabe? Que desafia, para quem aprecia uma arte gráfica de altíssimo nível. Para mim isso aqui foi uma experiência sensorial. O Farhad e o Frisenda, eles nos lembram que com brutalidade, sabe? Que às vezes o pior monstro não tá lá fora, o pior monstro pode estar dentro de nós. Então se você ainda não leu Sangue e Gelo, cara, corre, porque é um baita quadrinho. Como eu disse, ele é de 2020, já tem um tempinho que ele foi lançado, já tem bastante resenha sobre esse material, mas eu achei interessante trazer o meu ponto de vista sobre essa obra aqui. Bom, se você curtiu esse vídeo já sabe, clica no joinha e compartilha aí com seus amigos. Beijo no seu bumbum e até a próxima.